Bem, pessoal, o uso do celular pode te dar uma hérnia de disco, né? E eu vou explicar para vocês por que isso acontece, como você vai evitar isso, né? E normalmente, quando eu falo desse tema, as pessoas se assustam, né? E eu digo o seguinte: o celular é algo muito recente nas nossas vidas, né? Então, ele está falando de um pouco mais de uma década de uso, né? E esse tempo que a gente vê usando, ele se popularizou, hoje está na vida de todo mundo, né? E já existem muitos estudos científicos, inclusive síndromes e doenças relacionadas à coluna por causa do uso excessivo do celular. Excessivo não, eu gosto de dizer excessivo, mas hoje é o uso que todo mundo faz, né? Dificilmente você encontra alguém que não fica mais do que 3 horas no celular. É muito frequente esses problemas, inclusive hernia de disco, né? Vamos lá só para vocês entenderem. O que é que acontece? Nossa cabeça, né? Ela tem uma curvatura própria, o pescoço, né? E a cabeça tem 6 quilos, né? Como a gente está o tempo todo movimentando, a gente tem uma musculatura muito desenvolvida no nosso pescoço e o tempo todo a gente está movimentando ele, né? E no nosso trabalho, na academia, o que quer que a gente faça, a cabeça, esses 6 quilos, estão sendo sustentados pela coluna cervical, onde tem a parte óssea e tem a parte do disco, né? E aí começa a ter alguns problemas, né? Quais são esses problemas, né? O primeiro problema é, normalmente quando você está com o celular, você deixa de ter essa posição e você olha para baixo, mudando toda a anatomia do pescoço e também do disco. O disco intervertebral ele começa a ser pressionado na sua proporção anterior, justamente por esse movimento que você faz do pescoço para ler alguma coisa, né? E aí o que acontece? O fato de você mudar essa anatomia sua fisiológica por longos períodos do seu dia, eu falei para vocês, dificilmente você encontra alguém que fica menos de 3 horas no celular por dia, né? E aí essa pessoa que está ali 3 horas no celular por dia, às vezes assistindo série, com o pescoço dessa maneira, esses 6 quilos da cabeça se transformam. Para você ter ideia, você movimentar apenas 15 graus, geralmente a gente angula até mais do que isso, você dobra o peso. Então, em vez de 6 quilos, você vai para 12 quilos. Né? E aí, normalmente, você angula mais do que isso. Ou seja, né, você triplica o peso da sua cabeça sobre o pescoço. E aí o que acontece? O disco é o quê? O nosso amortecedor da coluna. E esse amortecedor da coluna ele vai sofrendo. E quando esse amortecimento sofre, né, o que ele faz? Muitas vezes, claro que tem uma parte que é genética da pessoa, tem gente que tem um disco mais frágil ou não, ele faz a produção discal porque o disco foi forçado ao extremo cronicamente por muito tempo, né? E aí o que acontece? Isso eu estou indo para o extremo do disco, mas antes disso você costuma ter dores no pescoço, né? Para você ter ideia, né, como esse tema é tão relevante, tem uma síndrome do pescoço tecnológico. Então a pessoa tem dores crônicas, gente jovem, com 20 e poucos anos, com dor no pescoço muito intensa, porque está o tempo todo no celular. Ah, Júlio, isso é inevitável. Todo mundo vai ficar com o celular. Não é inevitável. Por quê? Pense o seguinte, eu não falei que a gente tem 6 quilos e cada angulação que a gente faz vai aumentar a pressão sobre o disco? Evite isso. Mas como que eu vou ficar se eu estou com o celular na mão? Ou, eu sei que é difícil, você vai botar o celular na posição mais alta que você conseguir, sem precisar ficar olhando para baixo, ou, que é o que eu faço, eu uso aqueles tripézinhos com imã. Então, esses tripés com imã porque é o meu tipo de celular, ele tem aqui essa possibilidade atrás, né, de você ter um imã. Mas outros que não tenham, você pode ter aquele ganchinho. Porque o que acontece? Na hora que eu fico muito tempo parado, estou digitando, estou fazendo alguma coisa, o meu celular vai ficar aqui nessa altura. Então, assisto aqui nessas alturas. Se eu precisar receber alguma mensagem do WhatsApp, está aqui. Eu estou no consultório com o computador e o celular aqui nessa posição. Só o fato de eu colocar aqui, eu já vou estar angulando para baixo. Júlio, isso é ideal? O ideal seria restringir o uso do celular, mas para mim e para você talvez não seja possível, né? A gente tem rede social, tá olhando uma coisa, tá olhando outra, tá respondendo mensagem, é coisa de hospital, é de paciente, então não tem jeito. Então eu uso de forma excessiva o celular, infelizmente, mas dentro do meu trabalho, de minha profissão, as coisas que eu faço, eu não consigo fazer diferente hoje. Estou o tempo todo controlando para tentar reduzir, né? Mas eu vou fazendo o máximo para evitar ter uma hérnia de disco relacionada. Minha chance é grande, porque eu tenho esse costume de ficar muito tempo no celular. É ruim isso, né? Paciência. Mas eu reduzo esse meu risco colocando o celular na altura do meu olho. A ideia é que você faça isso o dia inteiro e não fique olhando para baixo, não forçando a minha coluna, evitando a chance de você ter uma hernia de disco. Hoje, Júlio, você tem dor? Não tenho dor nenhuma no pescoço por causa disso. Óbvio, tem que fazer atividade física, evitar ganho de peso, fortalecer a musculatura, mas esse comportamento de ficar olhando para baixo, você vai ter síndrome do pescoço tecnológico, você talvez está assistindo isso, porque já está com dor no pescoço, né? E provavelmente, talvez também tenha
hérnia de disco, se você está forçando durante muito tempo. Ainda dá tempo, o celular tem um pouco mais de uma década, né? Imagine, você que está aí com 40, 50 anos, ou 60, que é grande parte do meu público, né? Se Deus quiser, a expectativa de vida do brasileiro, de quem se cuida, de quem tem, está passando os 90, né? Em média, está ali 70, 80 anos, né? 78, 80 anos, alto, né? Então você ainda tem mais 20 anos de vida. Então, provavelmente, se você nesses 20 anos ficar forçando seu pescoço, a hérnia vai vir. Então se cuida, espero que tenha ajudado.